Muito bom dia. Começo por agradecer a presença de todas as pessoas que estão a assistir a este webinar através do nosso canal do YouTube. É para nós um excelente indicador da importância que estão a dar à melhoria das acessibilidades dos serviços públicos. Faço também um agradecimento um agradecimento especial à EMPA, aos colegas da EMPA, pelo trabalho notável que têm feito neste projeto, assim como a todos os colegas do INR que os complementam na concretização deste desígnio. Agradeço também aos meus colegas da comunicação que asseguram que este evento vai acontecer e chegar a vós, quer ao nível da imagem, da voz off, da interpretação para a língua gestual portuguesa, para garantirmos que de facto a comunicação é para todas as pessoas. Desejo que tenham uma excelente sessão de trabalho e mesmo que algo não fique cabalmente esclarecido, estamos aqui para, em conjunto convosco, melhorarmos o nosso desempenho ao nível da acessibilidade aos serviços públicos. Muito obrigado. Muito agradecemos a sua intervenção, Sr. Presidente. Continuamos esta sessão dando a palavra à arquiteta Lia Ferreira, que nos vai fazer uma introdução genérica do aviso. Bom dia a todas e a todos. Em nome da Estrutura de Missão para a Promoção das Acessibilidades, agradeço a todos e a todas a vossa presença e o interesse que, sem dúvida, demonstram neste aviso, que é completamente focado naquilo que é a melhoria das condições de acessibilidade nos edifícios que prestam serviço público com atendimento a público. Este programa, que segue agora com uma segunda edição, algumas diferenças muito ligeiras face ao aviso anterior, mas sempre cumprindo aquilo que era o nosso objetivo. O nosso objetivo é, sem dúvida, garantir que os edifícios públicos passam a ser dotados de melhores condições de acessibilidade. Esta é uma forma de impulsionar uma melhoria, de ajustar aquilo que deve ser o nível de acessibilidade a todas as pessoas, independentemente das suas condições e habilidades físicas, sensoriais e cognitivas. Neste caso concreto, falamos obviamente mais daquilo que diz respeito à acessibilidade física. O programa de intervenções nos serviços públicos tem uma dotação global de 18.780.000 euros, estando prevista a realização de pelo menos intervenções em pelo menos 1.500 edifícios. O programa começou em 2021 e deverá decorrer até 2025, ou seja, em 2025 deveremos ter todas as intervenções já praticamente concluídas. O aviso que hoje vos vimos falar com maior precisão tem um período de candidaturas que abriu no dia 30 de agosto e que deverá encerrar no dia 30 de setembro. Este aviso teve uma edição anterior, como já referi, mas há aqui uma questão que deve ser esclarecida. Houve um reforço da dotação orçamental para fazer face àquilo que são as despesas, o aumento de valores associados ao custo de materiais, equipamentos e mão de obra, face a toda a conjuntura que todos conhecemos e que, infelizmente, temos que tentar acompanhar porque não há outra forma de o fazer. E, portanto, houve uma republicação do aviso anterior, a 14 de agosto. Essa republicação permitiu reforçar também verbas de candidaturas elegíveis já financiadas, ou seja, todos os beneficiários que usufruíram de candidaturas no âmbito do primeiro aviso têm agora a possibilidade de solicitar o reforço do remanescente
mas para o efeito irão ser contactados pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, que faz essa triagem e que irá contactar as candidaturas elegíveis para lhes dar nota de que são elegíveis e de como poderão formalizar o pedido. Entretanto, no dia 21 de agosto do presente ano, foi publicado o novo aviso que hoje vos falamos. Este novo aviso traz algumas variantes face ao aviso anterior, e é precisamente sobre essas diferenças que vamos hoje falar-vos ao longo deste webinar. No aviso anterior, apenas eram consideradas entidades que necessariamente prestassem serviço público na administração central. O novo aviso vem agora incluir todos os serviços públicos que respeitem cumulativamente a prestação de serviço com atendimento público e que integrem a listagem da Direção-Geral do Orçamento. O link está no próprio aviso. São, portanto, agora elegíveis todas as entidades em Portugal continental, que prestem serviço em Portugal continental, que estejam nesta listagem e que respondam àquilo que são os requisitos para a sua elegibilidade. Nomeadamente, neste momento, temos a possibilidade de que uma empresa municipal possa usufruir deste aviso, desde que, obviamente, seja integralmente detida pelo município e que preste um serviço aos cidadãos, em nome do município. Para a elegibilidade é fundamental, primeiro, não existirem candidaturas em análise relativamente ao aviso anterior, e que, eventualmente, que até já tenham sido analisados, que já tenham a decisão final. Essas candidaturas não poderão usufruir deste aviso. É fundamental que a situação tributária esteja regularizada perante a Administração Fiscal e a Segurança Social, assim como será necessário garantir a regularização em matéria de reposições no âmbito dos financiamentos de fundos europeus estruturais e de investimento. A entidade poderá realizar várias candidaturas para diferentes avisos, desde que pertençam ao mesmo imóvel. Todas as intervenções que serão elegíveis têm obrigatoriamente que dizer apenas respeito a intervenções de melhoria de condições de acessibilidade. Este é o princípio deste aviso, não terá outro fim que não esse, e, portanto, esta é a máxima condição para qualquer candidatura, é que realmente a candidatura vise a melhoria das condições de acessibilidade. O apoio a atribuir é de 100%, face às despesas elegíveis, com limites definidos para cada intervenção elegível, até ao limite máximo de 13.000 euros, sem IVA, por imóvel, com limites parciais por tipologia de intervenção. Isto irá ser melhor detalhado na apresentação seguinte, mas basicamente há o limite de 13.000 euros, sem IVA, que será dividido por limites parciais, de acordo com a tipologia de intervenção. As candidaturas já começaram no dia 30, fecharão no dia 30 de setembro, e há um prazo de execução para as candidaturas elegíveis. O prazo de execução será 2 meses, sendo prorrogável por mais de 12 meses, sendo prorrogável por mais 6 meses. Isto é exatamente o mesmo compromisso que já havia sido assumido no aviso anterior. Os modos de submissão de candidatura estão disponíveis. Toda a informação está disponível quer no site do Instituto Nacional para a Reabilitação, como na própria página da estrutura de admissão Recuperar Portugal, onde inclusive, além de um manual explicativo, existem também vídeos explicativos sobre como proceder à candidatura. Todas as dúvidas serão esclarecidas por e-mail, mas existe uma novidade face ao aviso anterior, que é a constituição de uma linha de apoio às candidaturas, que passa a estar agora disponível às quartas-feiras, das 10 às 12 horas e das 14 às 16, através de um contacto telefónico. Há também a possibilidade de dirigirem essas dúvidas, também poderão ser esclarecidas pela equipa técnica
que apoia a análise das candidaturas do PIEP. Muito obrigada pela vossa atenção. Passo agora a palavra ao arquiteto Rogério Silva, que nos vai explicar com maior detalhe o que é que nos diz tecnicamente o aviso. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu sou o Rogério Silva, arquiteto, e tenho o privilégio de fazer parte da equipa da EMPA, Estrutura de Missão de Promoção das Acessibilidades. É uma honra partilhar convosco informações sobre o programa que pretende melhorar a acessibilidade e a resiliência nos edifícios públicos. O programa Acessibilidade 360 PIEP é uma iniciativa que pretende impactar de forma positiva os serviços públicos da administração central e das autarquias. Vamos agora verificar os detalhes do Programa de Intervenção em Edifícios Públicos 2022-2025, ou simplesmente PIEP, que é a espinha dorsal desta iniciativa. Este programa tem um propósito claro: melhorar as acessibilidades para todos os utentes de um determinado edifício. O âmbito territorial: é importante destacar que o PIEP abrange todo o território de Portugal continental, o que significa a totalidade do território, excluindo, claro, as regiões autónomas. Dotação global. Para financiar as intervenções que se candidatem, teremos uma dotação global de 18.780.000 euros, sendo 16.380.000 euros a dotação disponível no presente aviso. Estes recursos são cruciais para tornar estas mudanças uma realidade. Meta. A ambição é clara: abranger 1.500 edifícios públicos. Isto significa 1.500 locais onde as pessoas que utilizam os serviços públicos têm uma acessibilidade plena. O PIEP é um compromisso concreto para tornar os edifícios públicos de Portugal mais inclusivos e acessíveis a todos os cidadãos. Vamos agora explorar alguns pontos cruciais que envolvem o Programa das Intervenções em Edifícios Públicos 2022-2025. Área geográfica de aplicação. Como já indiquei, o PIEP será aplicado em todo o território de Portugal continental, assegurando que todas as regiões do país podem se candidatar a este programa. Beneficiários finais. Os beneficiários finais deste programa são claros, abrangendo serviços públicos da administração central e os serviços públicos das autarquias. Isto inclui câmaras municipais e juntas de freguesia. Prazo de candidatura. O prazo para a apresentação de candidaturas é de 30 de agosto de 2023 até 30 de setembro de 2023, encerrando às 17 horas 59 minutos e 59 segundos desse mesmo dia. É fundamental respeitar este prazo para garantir que todos os projetos sejam considerados. Prazo final de candidatura. É importante notar que o prazo final para a candidatura é até 30 de setembro de 2023, até às 17 horas 59 minutos e 59 segundos. Prazo de execução. Uma vez aprovados, os projetos terão um prazo de execução de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. Vamos agora abordar quais os tipos de intervenções que são elegíveis no âmbito do PIEP. Intervenções nos termos das normas técnicas de acessibilidade. São elegíveis as intervenções que estejam em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade, garantindo que os edifícios são acessíveis a todas as pessoas. Outras intervenções, nos termos do ponto 4.1.3.1 do aviso, trabalhos indispensáveis e associados. Conforme especificado no ponto 4.1.3.1 do aviso, são os trabalhos que, não fazendo parte da norma técnica, têm que existir para que essa norma técnica funcione. Por exemplo,
a ampliação da rede elétrica de forma a que a plataforma elevatória possa ser ligada à energia elétrica. Pavimentos podotáteis, de acordo com a norma portuguesa 4564/2019. Os pavimentos podotáteis, em conformidade com a norma portuguesa 4564/2019, são uma opção elegível para melhorar a acessibilidade em áreas específicas. Tipologias que não cumpram com as normas técnicas de acessibilidade. As tipologias que não cumpram a totalidade de uma norma técnica podem, eventualmente, ser consideradas, desde que devidamente justificadas e explicitadas o motivo do seu não cumprimento da respectiva norma técnica de acessibilidade, e têm que ser devidamente fundamentadas num capítulo próprio da memória descritiva e justificativa do plano de acessibilidades. O requisito principal é que essas intervenções demonstrem inequivocamente a melhoria da acessibilidade para todos os utilizadores, ainda que não consigam tecnicamente cumprir a norma técnica de acessibilidade. Limites financeiros. É importante ver que existe um limite financeiro estabelecido por edifício, que são 13.000 euros. Além disso, existem limites parciais por intervenção na tipologia, estando previsto no aviso quais são esses limites, o que proporciona um quadro claro para o financiamento e execução destas melhorias em acessibilidade. Estes critérios visam garantir que os recursos que são alocados de forma eficiente e que as intervenções tenham um impacto tangível na acessibilidade dos edifícios públicos. Critérios para determinar quais as intervenções são consideradas elegíveis no âmbito do PIEP. As intervenções realizadas a partir de 1/2/2020. As intervenções realizadas a partir de 1 de fevereiro de 2020 são consideradas elegíveis. Isto aplica-se desde que os procedimentos de contratação pública necessários para a realização da intervenção tenham sido iniciados a partir dessa data, independentemente de o pagamento já ter sido efetuado ou não. Entrada acessível. Intervenções que incluam pelo menos a criação de uma entrada acessível são consideradas elegíveis. Isto, quando ainda não a tenham. Para que uma entrada seja considerada totalmente acessível, é necessário cumprir as diretrizes especificadas nas secções 2.2, 4.9 e ou 4.10 das normas técnicas de acessibilidade. Estes critérios asseguram que as entradas sejam projetadas de forma a permitir o acesso fácil, seguro, confortável, autónomo e independente para todas as pessoas. Nota importante. É relevante destacar que nas intervenções elegíveis o edifício não precisa necessariamente de estar incluído no Plano Municipal de Promoção das Acessibilidades. Isto amplia o alcance deste programa, permitindo que diversos edifícios públicos beneficiem-se independentemente de estarem incluídos nesse programa municipal específico. Limites parciais por tipologia/intervenção. Neste slide vamos explorar os requisitos mínimos de uma entrada, a qual deve atender para ser considerada acessível, conforme estabelecido pelas normas técnicas de acessibilidade. Para que a entrada seja considerada totalmente acessível, é essencial que do lado exterior das portas de acesso aos edifícios e estabelecimentos seja possível inscrever uma zona de manobra para rotação de 360 graus. Isto significa que o espaço deve ser amplo o suficiente para permitir uma cadeira de rodas ou outras ajudas à mobilidade girem completamente, facilitando a entrada e saída de forma conveniente e segura. Para além da necessidade do átrio exterior, existe também a necessidade de garantir os átrios interiores, onde também deve ser possível inscrever uma zona de manobra para rotação de 360 graus. Isto garante que, uma vez dentro do edifício ou estabelecimento público, as pessoas com mobilidade reduzida tenham o espaço necessário para se deslocar
Continuando com os requisitos essenciais para considerar uma entrada como acessível, é importante abordar os aspectos relacionados com as portas de entrada e saída dos edifícios e estabelecimentos públicos. É importante verificarmos que essa porta tem uma largura útil não inferior a 87 cm, medida entre a face da folha da porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto. Se a porta for de batente ou pivotante, esta medida deve ser considerada na posição aberta a 90 graus. Portas com duas folhas. No caso de portas com duas folhas operadas independentemente, pelo menos uma delas deve satisfazer o especificado anteriormente, ou seja, garantir que uma delas tem, pelo menos quando aberta, uma largura útil de 87 cm, garantindo que, pelo menos numa das opções da entrada, seja ampla o suficiente para a acessibilidade. Ressaltos no piso e obstruções. Caso existam ressaltos de piso, calhas elevadas, batentes ou soleiras nas portas, estes não devem ter uma altura superior a 2 cm, medida relativamente ao piso adjacente. Isto evita obstáculos que possam dificultar a passagem. Puxadores e dispositivos de operação de abertura e fechamento de portas. Os puxadores, fechaduras, trincos e outros dispositivos de operação de portas devem oferecer uma resistência mínima e ter uma forma fácil de agarrar com uma mão, sem necessidade de uma preensão firme ou rotação de pulso. Puxadores em forma de maçaneta não podem ser utilizados, pois são difíceis de manusear. Para garantir uma compreensão clara das condições estabelecidas no aviso do Programa de Intervenções em Edifícios Públicos, é importante esclarecer alguns termos-chave. Por imóvel ou edifício, no contexto deste programa, correspondem a espaços ou instalações alocados a serviços integrados na administração central e na administração local, com atendimento público. Isto aplica-se independentemente de os mesmos se encontrarem instalados em imóveis de propriedade total ou propriedade horizontal, assim como a sua ocupação total ou parcial dos mesmos. Por exemplo, para sabermos se um edifício é um bloco de habitação social e o prédio possui 6 ou mais frações, são elegíveis os espaços comuns em edifícios de habitação e ou habitação social, desde que neles se encontre também instalado serviços públicos com atendimento. Um outro exemplo, se houver vários edifícios a serem intervencionados dentro de um campus universitário, a entidade responsável deve realizar tantas candidaturas quanto os imóveis a serem intervencionados. Cada candidatura diz respeito a um único imóvel. É importante entender quais são as despesas que são e não são elegíveis. Já vimos as que são elegíveis e vamos agora falar um pouco de despesas que não são elegíveis no âmbito do Programa de Intervenções em Edifícios Públicos. Por exemplo, um elevador de escadas ou cadeira trepa-escadas, as despesas relacionadas com a aquisição ou instalação de elevadores de escadas, também conhecidos como cadeiras trepa-escadas, não são elegíveis. No entanto, é importante não confundir elevador de escadas ou cadeira trepa-escadas com plataformas elevatórias, dado que são dispositivos totalmente diferentes. Trabalhos por administração direta. Despesas relacionadas com trabalhos executados por administração direta não são elegíveis para financiamento no âmbito deste programa. Projeto técnico das intervenções. Os custos associados ao projeto técnico das intervenções, embora essenciais para o seu planeamento, não são elegíveis para financiamentos no âmbito deste programa. Intervenções financiadas por outro fundo comunitário. Intervenções que já estejam a ser financiadas por outro fundo comunitário não são elegíveis para o financiamento adicional neste programa. Intervenções que não melhoram ou reduzam a acessibilidade. As intervenções que não melhoram ou reduzam a acessibilidade por si só em edifícios públicos ou as suas condições de acessibilidade não são elegíveis para o financiamento. Obras de manutenção,
conservação ou reparação. As intervenções que sejam consideradas obras de manutenção, conservação ou de reparação não são elegíveis para o financiamento neste programa. Este programa visa melhorar especificamente a acessibilidade em edifícios públicos. Despesas não elegíveis conforme o aviso. Qualquer despesa que não esteja de acordo com as diretrizes e critérios estabelecidos no aviso do programa não será considerada elegível conforme indicado nos pontos 2, 4.1, 4.2 e o ponto 9.9 do aviso. É importante verificar cuidadosamente todas as despesas antes de submeter a sua candidatura, de forma a garantir que apenas as despesas elegíveis são incluídas. Isto ajudará a tornar o processo de candidatura mais eficaz e garantir que as intervenções são financiadas. Vamos agora indicar o processo de submissão de candidaturas, um passo crucial para participar no programa de intervenções em edifícios públicos. Prazo para a apresentação da candidatura. Como foi dito no início desta minha apresentação, o prazo para a apresentação das candidaturas começa às 0 horas, 0 minutos e 0 segundos do dia 30 de agosto de 2023 e termina às 17 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 30 de setembro de 2023. É importante observar estritamente este prazo para garantir que a candidatura seja considerada. Formulário eletrónico. A apresentação de candidaturas é feita através da submissão de um formulário eletrónico no portal designado como PRR-SIGA, que pode ser acedido através do seguinte endereço: benef.recuperarportugal.gov.pt/siga-bf. Documentos necessários. A candidatura exige o preenchimento de vários documentos conforme especificado nas alíneas B e C do aviso. É crucial assegurar que todos esses documentos sejam devidamente preenchidos e submetidos para uma candidatura completa. Plataforma eletrónica exclusiva. É importante salientar que todos os documentos nas alíneas B e C devem ser exclusivamente submetidos através da plataforma eletrónica PRR-SIGA. Não serão aceitos documentos submetidos por outras formas, como hiperligações para repositórios externos, com exceção do ponto 14 do aviso. Vamos agora ver os elementos que devem ser apresentados ao submeter a sua candidatura no Programa de Intervenções em Edifícios Públicos. Documentos da plataforma, elementos comuns. Na plataforma de submissão serão necessários vários elementos comuns para todas as opções de candidatura. Estes elementos incluem identificação do beneficiário final, identifica a entidade beneficiária e o responsável pela candidatura, coordenadas de georreferenciação do edifício. Devem fornecer a localização exata do edifício que será intervencionado usando coordenadas de georreferenciação. Identificação da intervenção. É importante detalhar claramente a natureza da intervenção que será realizada no edifício. Justificação da intervenção. Deve ser fornecida uma justificação sólida para a intervenção, explicando porque é que é necessária e como beneficiará a acessibilidade. Indicação das datas de início e de final de obra. É necessário indicar as datas planeadas para o início e término da obra. Chama a vossa atenção que estas datas têm que ser coincidentes em todos os documentos, seja no projeto de arquitetura, caso exista, no plano de acessibilidades, os dados que são inseridos na plataforma e nos restantes anexos, como por exemplo, o cronograma físico. Anexos de ficheiros em Excel. É também importante fornecer os anexos
de ficheiros em formato de Excel que incluem informações detalhadas sobre os custos e o mérito constantes no formulário de candidatura. Certifique-se de que todos esses elementos são completos e precisos ao submeter a sua candidatura. Isto ajudará a avaliar e a processar a sua candidatura de uma forma mais rápida e eficaz. Neste slide, vamos continuar com os elementos comuns necessários para a sua candidatura. Declaração do beneficiário final. Este é um documento formal que deve ser preenchido e submetido com a sua candidatura. Ele ajuda a identificar claramente o beneficiário final da intervenção. Cronograma físico. Deve incluir um cronograma físico que indica as datas de início e de fim de obra alinhadas com as datas constantes nos restantes documentos submetidos. Cronograma financeiro da obra. É necessário fornecer um cronograma financeiro que detalhe como os recursos serão alocados ao longo do projeto. Declaração de compromisso de disponibilidade orçamental. Se não estiver a candidatar-se ao financiamento da totalidade do valor da obra, será necessário uma declaração que demonstre o seu compromisso em disponibilizar o orçamento necessário para a execução da obra. Ficha de identificação das intervenções a realizar. Esta ficha deve conter todos os campos preenchidos, descrevendo objetivamente os motivos da falta de acessibilidade em causa e as respectivas soluções de melhoria. Além disso, tem que incluir fotografias ilustrativas em ângulos distintos para fornecer uma visão clara do contexto da intervenção. Por favor, certifique-se de que todos estes documentos são preparados e submetidos de acordo com os requisitos do programa para uma candidatura bem-sucedida e uma avaliação. No âmbito do programa de intervenções em edifícios públicos, as candidaturas são validadas com base no mérito. Um desses campos do mérito é o grau de maturidade da proposta. Existem duas opções para o grau de maturidade da proposta: a opção de grau de maturidade da proposta elevado e a opção grau de maturidade da proposta médio. Vamos começar pela primeira. A primeira está prevista no ponto 9.4 da alínea C da subalínea I, opção elevado. Esta deve conter memória descritiva e justificativa da intervenção. Deve ser fornecida a intervenção proposta, explicando com detalhe os objetivos, a necessidade da intervenção e os benefícios esperados. Plano de acessibilidades. Este plano descreve as melhorias planeadas para a acessibilidade no edifício público. Desenhos explícitos e claros por tipologia. Representam as intervenções propostas por tipo de obra e tipologia, permitindo uma compreensão visual completa do projeto. Projeto de arquitetura. Inclui todos os detalhes da intervenção. Estes elementos são para a opção de mérito para o grau de maturidade da proposta elevado. Passamos agora a descrever os elementos necessários previstos no ponto 9.4, a linha C, subalínea II, opção grau de maturidade da proposta médio. Deve conter memória descritiva e justificativa da intervenção. Deve ser fornecida a intervenção proposta, explicando com detalhe os objetivos, a necessidade da intervenção e os benefícios esperados. Plano de acessibilidades. Deve descrever as melhorias planeadas para a acessibilidade no edifício público. Desenhos explícitos e claros por tipologia. Representam as intervenções propostas por tipo de obra e tipologia, permitindo uma compreensão visual completa do projeto. Estes elementos são fundamentais para a avaliação da proposta no contexto do grau de maturidade selecionado. Certifique-se de que a documentação apresentada corresponde à opção escolhida na sua candidatura. A avaliação da sua proposta ao Programa de Intervenção em Edifícios Públicos levará em consideração o mérito
sendo um dos fatores o grau de maturidade da proposta. Vamos examinar as implicações dos diferentes níveis de mérito no grau de maturidade da proposta. Mérito elevado. Garante um mérito máximo no parâmetro grau de maturidade da proposta, que é contabilizado em 40 pontos. A candidatura apresentada contará no mínimo com mais 10 pontos no fator localização em território de baixa densidade. Ora, somando os pontos do grau de maturidade da proposta, 40, com os 10 pontos do fator de localização em território de baixa densidade, é garantido, no mínimo, 50 pontos como mérito do projeto. Garantir 50 pontos no mérito é fundamental para garantir a elegibilidade da candidatura conforme o estipulado no ponto 6.8 do aviso. Vamos agora ver uma opção do grau de maturidade da proposta médio. Instruir a candidatura com o mérito médio garante um mérito no grau de maturidade da proposta, que é contabilizado em 20 pontos. No entanto, juntando o fator de território de baixa densidade, atinge apenas 30 pontos, não atingindo o máximo necessário para a submissão imediata da candidatura de acordo com o ponto 6.8 do aviso. Importa referir que o fator de mérito é definido por 4 áreas distintas e, neste caso, vimos que com o mérito elevado apenas estamos a contabilizar 2 dessas áreas para garantirmos a elegibilidade da proposta. É essencial compreender a importância do grau de maturidade da proposta e como este afeta a elegibilidade e a pontuação da candidatura. Certifique-se de que a sua proposta está bem preparada para alcançar o mérito desejado. A memória descritiva e justificativa é um documento fundamental da candidatura. A memória deve conter informações detalhadas e essenciais para avaliar a proposta. Vamos agora ver os elementos que a memória descritiva e justificativa deve conter. Identificação do imóvel. Isto inclui as coordenadas de georreferenciação, o nome do edifício, a morada completa do imóvel. Áreas acessíveis e não acessíveis. Deve existir a indicação clara e explícita das áreas do edifício que são acessíveis e das que não o são. Identificação das tipologias de intervenção. Deve identificar as tipologias de intervenção, especificando se estas se encontram dentro ou fora da área acessível. Opções nos termos do Decreto-Lei 163/2006. Deverá ser fornecida a informação sobre as opções tomadas de acordo com o Decreto-Lei 163/2006 de 8 de agosto, bem como o seu respectivo anexo. Justificação do não cumprimento das normas técnicas de acessibilidade. Caso algum ponto ou secção das normas técnicas de acessibilidade não seja cumprido, é necessário justificar essa não conformidade, com base nos pontos 1 e 2 do artigo 10º do mesmo Decreto-Lei. Fases da obra, se aplicável. Caso a obra seja faseada, a memória deve ser elaborada sobre a obra total, com indicação clara e explícita de cada uma das suas fases. Garantir que todos estes elementos estão claramente definidos na memória descritiva e justificativa é essencial para a candidatura ser bem-sucedida. O plano de acessibilidades é uma componente da candidatura. Para garantir que o plano de acessibilidade está completo, é necessário incluir vários documentos essenciais. Vamos ver cada um desses documentos. Memória descritiva e justificativa. Esta memória deve conter as opções tomadas nos termos do Decreto-Lei 163/2006 de 8 de agosto, juntamente com o seu respectivo anexo. Em caso de não cumprimento de uma secção/tipologia, ou parte de uma secção/tipologia, deve ser devidamente identificada nas peças desenhadas e estar diretamente relacionadas com a justificação na memória descritiva. Plantas à escala de 1.500 ou 1.200. Estas plantas devem indicar o percurso acessível, sinalizado a azul, desde a via pública até ao interior dos acessos ao edifício. Se algum
ou algum dos percursos exteriores não forem acessíveis, devem ser sinalizados na cor vermelha. Plantas à escala de 1/100. Estas plantas devem conter as dimensões, áreas e utilizações de todos os compartimentos, bem como a representação do mobiliário fixo e equipamento sanitário. Além disso, devem indicar o percurso acessível, sinalizado a azul, em todos os compartimentos acessíveis. Se algum ou algum dos compartimentos não forem acessíveis, deverão ser sinalizados na cor vermelha. Delimitação da área de intervenção. Deve incluir a delimitação da área objeto da operação de intervenção e, se aplicável, outras áreas a serem intervencionadas posteriormente de forma faseada, garantindo um percurso acessível em todo o edifício. Termos de responsabilidade do autor do plano de acessibilidades. Este documento deve ser acompanhado do comprovativo de inscrição em ordem ou associação profissional, bem como do seguro profissional válido do autor do plano de acessibilidades. Vamos agora ver quais os documentos que acompanham os desenhos explícitos e claros. Cada intervenção tem o seu próprio desenho explícito e claro. Para cada intervenção proposta deve existir um desenho explícito e claro que representa as ações a serem realizadas. Estes desenhos devem seguir as seguintes convenções de cor. Cor vermelha para os elementos a construir. Todos os elementos a serem construídos devem ser destacados com a cor vermelha nos desenhos. Cor amarela para os elementos a demolir. Os elementos a serem demolidos devem ser realçados com a cor amarela. Cor preta para os elementos a manter. Para os elementos que se mantenham inalterados, deve ser utilizada a cor preta. Cotagem. É importante mencionar que as escalas indicadas nos desenhos não dispensam a cotagem adequada. A cotagem deve ser aplicada tanto nos desenhos com as cores convencionais quanto nos desenhos com a proposta final. Justificação de não cumprimento das normas técnicas de acessibilidade. Se algum item da tipologia/secção de norma técnica de acessibilidade não for cumprido, isto deve ser claramente justificado quer na memória descritiva e justificativa, quer no termo de responsabilidade do plano e ou projeto entregue. Nos desenhos explícitos e claros, quando não seja garantido o cumprimento de uma norma técnica de acessibilidade, deve existir a menção ao ponto da memória descritiva e justificativa que explica esse não cumprimento. Deve ainda ser garantido o desenho final da intervenção, ou, em alternativa, remetê-lo para a página correspondente no plano de acessibilidades. É extremamente importante garantir que os desenhos e os documentos estejam em conformidade com estas indicações. É essencial para uma avaliação precisa e mais célere das intervenções propostas nos edifícios públicos. Neste slide vamos ver os documentos que acompanham o projeto de arquitetura. Plantas à escala de 1/50 ou de 1/100. Estas plantas devem conter as dimensões, áreas e utilizações de todos os compartimentos, bem como a representação do mobiliário fixo e equipamento sanitário. Alçados à escala de 1/50 ou 1/100. Estes desenhos representam os alçados do edifício, proporcionando uma vista frontal do mesmo. Alçados com indicação de cores e materiais. Estes alçados, à escala de 1/50 ou 1/100, devem conter a indicação das cores e dos materiais dos elementos que constituem as fachadas e a cobertura, bem como as construções adjacentes, quando existirem. Cortes longitudinais e transversais. A apresentação dos cortes longitudinais e transversais, à escala de 1/50 ou de 1/100, devem abranger o terreno. Neles, devem incluir a indicação do perfil existente e o proposto, bem como as cotas dos diversos pisos, a cota de soleira e o acesso aos estacionamentos. Memória justificativa e descritiva do plano de acessibilidades. Caso a obra seja faseada, a memória justificativa e descritiva deve ser sobre a área total com indicação de cada uma das fases. Fotografias do imóvel. Quando se trata de obras de alteração, reconstrução, ampliação ou existirem edificações adjacentes, é necessário incluir fotografias do imóvel. Calendarização da execução da obra.
A calendarização da execução da obra, indicando os prazos de início e o termo da execução dos trabalhos. É extremamente importante que estes dados coincidam com os dados introduzidos na plataforma de submissão. Estimativa do custo total da obra. A estimativa do custo total da obra, bem como a estimativa do custo total dividido por tipo de intervenção de norma técnica de acessibilidade. Se a obra for faseada, a estimativa deve abranger a obra total e cada uma das fases. Termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura. Este documento deve ser acompanhado do comprovativo de inscrição da ordem ou associação profissional, bem como do seguro profissional válido do autor do projeto de arquitetura. Por favor, certifique-se que estes documentos estão em conformidade com os requisitos para garantir uma candidatura bem-sucedida e célere. Linha de apoio ao PIEP 2023. Para fornecer apoio e esclarecimentos adicionais durante o processo de candidatura ao Programa de Intervenções em Edifícios Públicos, disponibilizamos uma linha de apoio ao PIEP 2023. Horário de funcionamento da linha. A linha de apoio está aberta todas as quartas-feiras até 30 de setembro de 2023. O horário de funcionamento é das 10 às 12 e das 14 às 16. Número de contacto. Para entrar em contacto com a linha de apoio, utilize o seguinte número de telefone: mais 351, no caso de se situar no estrangeiro, seguido do número nacional 217929500. A nossa equipa está à sua disposição para ajudá-lo com qualquer dúvida ou preocupação relacionada com o processo de candidatura. Por favor, não hesite em contactar-nos durante o horário de funcionamento especificado. Vamos agora falar sobre os primeiros avisos do PIEP 2021, no que diz respeito à republicação do aviso, bem como ao reforço de valor. Em relação à republicação dos primeiros avisos PIEP 2021, gostaríamos de informar que houve um reforço significativo no valor de financiamento disponível. Esta medida visa atender às necessidades emergentes, considerando o aumento dos custos associados a materiais, equipamentos e mão de obra. Aviso aos beneficiários finais. O beneficiário intermediário notificará aos beneficiários finais cujas candidaturas foram aprovadas e que reúnam as condições necessárias para formalizar o pedido de financiamento do remanescente. Sessão de esclarecimento. Além disso, será realizada uma sessão de esclarecimento sobre o procedimento específico relacionado com o reforço de valor nas candidaturas aprovadas. Esta ação visa garantir que os beneficiários finais tenham acesso ao financiamento necessário para a conclusão bem-sucedida das intervenções nos edifícios públicos. Em nome da IEMPA e de toda a equipa envolvida no Programa de Intervenções em Edifícios Públicos, gostaria de expressar o nosso sincero agradecimento pelo interesse e participação neste programa. Estamos empenhados em fornecer todo o apoio necessário para que as suas candidaturas sejam bem-sucedidas e para melhorar a acessibilidade em edifícios públicos em Portugal. Caso surjam mais perguntas ou necessitem de algum esclarecimento adicional, por favor, não hesitem em contactar-nos através da nossa linha de apoio ao PIEP 2023. Desejamos a todos os candidatos boa sorte nas suas candidaturas e estamos ansiosos para ver os resultados positivos que as vossas propostas e intervenções terão no acesso aos edifícios públicos em Portugal. Muito obrigado e desejo a continuação de um ótimo dia. Bom dia a todos e vamos então continuar com a nossa apresentação, passando então agora à visualização dos anexos que fazem então parte deste aviso. Os anexos são 11, portanto estão muito bem. Portanto, como eu estava a dizer, fazem parte 11 anexos, todos eles são de caráter obrigatório, de acordo com a opção do modelo de submissão da candidatura escolhida. Próximo, por favor.
Temos aqui então o anexo 1. O anexo 1 corresponde aos critérios de mérito da proposta. No âmbito deste aviso, os critérios são então o ganho de acessibilidade, o grau de maturidade da proposta, as boas práticas de acessibilidade e a localização abrangida em território de baixa densidade, de acordo com a portaria número 208 de 2017, de 13 de julho. A pontuação final é obtida então pela soma das pontuações parciais, o meu colega já referiu isso há pouco, nos 4 critérios, e o seu valor mínimo para garantir o mérito das candidaturas para financiamento é de 50 pontos, numa escala de 0 a 100. Chama-se a atenção para o parâmetro Boas Práticas de Acessibilidade, onde só serão consideradas boas práticas de acessibilidade aquelas que estão definidas no ponto 6.5 do presente aviso e que para a sua contabilização deverão cumprir na totalidade o descrito em cada uma das secções assinaladas. Passa, por favor. O anexo 2, a declaração do beneficiário final, corresponde à declaração onde o proprietário afirma em como as intervenções a realizar cumprem integralmente o previsto no Decreto-Lei nº 163 de 2006, de 8 de agosto, na sua redação atual. É o documento solicitado na subalínea I da alínea B do ponto 9.4 deste aviso. Passa, por favor. Anexo 3. É a ficha de identificação das intervenções a realizar. Ficha em que todos os campos devem ser preenchidos, descrevendo objetivamente os motivos da falta de acessibilidade em causa e as respectivas soluções de melhoria, incluindo as fotografias ilustrativas em ângulos distintos. Estas fotografias devem ser legíveis, não distorcidas e passíveis de ser aumentadas. Devem ser acrescentadas linhas no quadro base sempre que tal for necessário. No aviso, este é o documento que está solicitado na subalínea 5 da alínea B do ponto 9.4. Rogério, por favor. Anexo 4. É o termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura. É um documento técnico obrigatório para todas as candidaturas instruídas de acordo com a subalínea I da alínea C do ponto 9.4 do presente aviso. Este termo de responsabilidade refere-se ao autor ou ao coordenador do projeto. Passa, por favor. Anexo 5. Plano de acessibilidades. Neste anexo define-se o entendimento para efeito do presente aviso do conceito de plano de acessibilidades. Neste anexo são elencados os elementos obrigatórios e facultativos que devem fazer parte do plano de acessibilidades, bem como as peças mínimas do projeto de arquitetura. No presente aviso, a obrigatoriedade de entrega deste elemento, o plano de acessibilidades, encontra-se efetivada na subalínea F da subalínea I da alínea C do ponto 9.4 e ainda na subalínea B da subalínea II, a linha C do ponto 9.4. Próximo, por favor. Este aqui ainda continua, portanto, é os restantes elementos que são referidos em relação ao plano de acessibilidades. Portanto, é composto por 3 folhas. Anexo 6. Termo de responsabilidade do autor do plano de acessibilidades. É o documento técnico obrigatório tanto para as candidaturas instruídas de acordo com a subalínea H da subalínea I da linha C, do ponto 9.4, como subalínea C da linha II da linha C do ponto 9.4. A linha C do ponto 11.1.4 do presente aviso, consoante a opção do beneficiário final. Este termo de responsabilidade refere-se ao autor do plano de acessibilidades, que pode ser ou não o mesmo projetista do plano de arquitetura. Próximo anexo, por favor. Anexo 7º. Desenhos explícitos e claros por NTA, portanto pelas normas técnicas de acessibilidade, na área a intervencionar de acordo com as subalíneas K da subalínea I, da linha C, do ponto 9.4 e subalínea F da subalínea II da linha C do ponto 9.4.
definição da especificidade dos desenhos técnicos a apresentar e a sua representatividade. Por cada NTA, interveniente na candidatura, deve corresponder, no mínimo, um desenho explícito e claro do que se pretende com a intervenção proposta. Próximo anexo, por favor. Anexo 8º. Relatório de execução física e financeira. Este anexo é formado por 20 folhas, com campos definidos e a preencher. Corresponde a uma ficha de verificação dos procedimentos de contratação pública e que serve de base à formação e execução do contrato. Eu vou fazer passá-las, ou peço ao Rogério para as passar um pouco mais rapidamente, porque elas são, de facto, 20. E, portanto, agradecia, por favor, Rogério, que as fosses passando. Até ao último, até é próximo, ainda mais uma, certo. Portanto, anexo, vamos então para o anexo 9º. O anexo 9º corresponde ao relatório de execução física e financeira. Este deve-se ser preenchido com uma descrição síntese do projeto, intervenção efetuada e determinação da sua conclusão processual para pedido de pagamento do saldo final. Finalmente, anexo 10º. Anexo 10º, ficha de verificação das intervenções executadas, ou seja, a ficha em que todos os campos devem ser preenchidos. As fotografias ilustrativas devem apresentar ângulos distintos, ser legíveis, não distorcidas e passíveis de ser aumentadas. Podem ser acrescentadas linhas no quadro base, quando e sempre que necessário. É o elemento solicitado na linha B do ponto 11.1.4 deste aviso. Próximo. Eu termino aqui a intervenção, neste momento, sobre os anexos, voltarei aqui daqui a pouco, e passo então a palavra à minha colega, a Sofia Nunes, que irá dar continuidade. Muito obrigada. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Vou então partilhar o meu ecrã, penso que já conseguem ver. Vamos agora fazer uma breve explicação de como submeter uma candidatura na plataforma PRR-SIGA. E para isso é necessário que a entidade primeiro faça o registro no balcão dos fundos. E só depois é que é possível entrar nesta plataforma de PRR-SIGA com as respectivas credenciais. Depois de entrar nesta plataforma, basta então ir aqui à pasta das candidaturas, clicar nesta janela e, como podem ver, temos aqui um botão no canto superior direito para iniciar a candidatura e depois basta então escolher aquele aviso que pretendem, que no caso do novo aviso do PIEP é o número 04. Depois de escolher o aviso, vai aparecer então a nova candidatura no fim da tabela, como está aqui a mostrar. E para entrar no formulário, tem de se clicar na lupa mais à direita. Aqui podemos ver o formulário de candidatura, que é composto por 7 páginas, e convém que se respeite a ordem destas páginas, porque isso, como vamos ver mais à frente, pode ter consequências depois no preenchimento dos Excels, que são preenchidos automaticamente. Então, começando com a primeira página da entidade, nesta página aparece-nos apenas o registro e os dados da entidade. E neste campo, nesta página, precisam apenas de confirmar se está tudo válido. E para todas estas páginas é necessário gravar e validar a mesma, para verificar se há algum erro ou algum campo que não foi preenchido. Passando agora à segunda página. Esta página diz respeito à intervenção. Então, tem que se descrever a intervenção, indicar quais é que são as datas previstas de início e fim de obra, depois
como podem ver, há também um campo para o valor do investimento, mas neste caso este campo está fechado, por assim dizer, porque só mais à frente, quando se preencher o Excel dos custos, é que este campo vai ser preenchido automaticamente, e também já vamos ver isso mais à frente. É necessário também indicar qual é que é o valor da área da obra e da área tornada acessível. E estes campos aqui vão ser depois preenchidos automaticamente no Excel do mérito. De seguida, é necessário preencher qual é que é a localização do imóvel, indicar qual é a morada, o código postal, o concelho, a freguesia e também as coordenadas de georreferenciação. Relativamente às coordenadas de georreferenciação, como podem ver, tem aqui um campo de ajuda. E ao clicar neste campo, vai-nos levar ao Google Maps e ao entrar no Google Maps é uma questão de escolher qual é a localização do imóvel, a morada, temos aqui um exemplo, e depois clicar no rato no campo direito para copiar estas coordenadas. Voltamos novamente ao formulário e temos então que colar estas coordenadas e clicar na lupa para estas serem assumidas. Aqui temos um exemplo de, ao gravar, não preenchemos todos os campos, então vai-nos aparecer aqui os campos de erro que não foram preenchidos, porque todos estes campos são obrigatórios. Então falta aqui preencher o campo do responsável da operação. E agora sim, já podemos avançar para a próxima página sem erros. Nesta página tem uma série de campos em branco, com uma série de questões mais relacionadas com o enquadramento e a descrição das intervenções. É novamente necessário gravar e validar para seguir. A página seguinte diz respeito às declarações de compromisso e aqui a entidade tem que clicar no sim ou no não aplicável, relativamente à última questão, para conseguir avançar. Relativamente à última questão, pode ser o sim ou não aplicável e caso seja não aplicável, não vai aparecer este ponto, esta linha nos anexos. Caso que se clique no sim, então terão que anexar este documento de disponibilidade orçamental. Relativamente à primeira declaração de ter a situação tributária e contributiva regularizada, não é necessário anexar os documentos de não-dívida, a AT e à Segurança Social, porque quando da análise da candidatura vai haver uma interoperabilidade entre sistemas que vai permitir que o técnico que está a analisar confirme que a situação tributária está regularizada. Passando agora à próxima página, que é a parte dos custos, dos investimentos. Aqui no botão ao lado dos custos é necessário fazer o download do Excel dos custos. E neste Excel dos custos temos todas as despesas elegíveis com os respectivos valores unitários máximos comparticipados. A maioria destas células estão protegidas e por isso só é possível preencher onde diz as quantidades e o valor unitário, que são as colunas D e G respectivamente. E por isso temos agora um exemplo prático de uma plataforma elevatória. Estamos a preencher as quantidades, depois o valor unitário, que neste caso pusemos 14.000 euros, mas sabendo que o valor unitário máximo comparticipado é de 13.000 euros. Então foi calcular automaticamente este valor e o valor máximo unitário comparticipado, desculpa, é de 13.000 euros. Então agora tem de se gravar este Excel e fazer o upload no sistema. Para fazer o upload é o segundo botão ao lado dos custos e depois estes valores, o custo total, o valor de investimento total e o valor comparticipado já vão ser assumidos automaticamente no sistema.
É necessário também preencher a tabela que aparece aqui, com as intervenções respectivas, e aqui nesta tabela preenche o valor do investimento total, não é o valor comparticipado, é o valor do investimento total. Caso haja mais intervenções, basta clicar no mais, na seta do mais, para adicionar mais linhas à tabela. E vamos agora verificar na segunda página, voltando ao início, como o valor do investimento foi preenchido automaticamente. Como podem ver, já está aqui o valor do investimento de 14.000 euros, como pusemos no Excel dos custos. Voltando agora aos investimentos, podemos passar para o Excel do mérito, que tem a mesma lógica. Temos que fazer o download do Excel do mérito, preenchê-lo e depois fazer o respectivo upload. Como podem ver neste Excel do mérito, o ponto A do ganho da acessibilidade e o ponto D do território de baixa densidade já estão preenchidos automaticamente. Ou seja, tem de se seguir a ordem das páginas do formulário, que estamos a seguir neste momento, para que neste Excel estas células já sejam preenchidas automaticamente e calculem o respectivo valor para cada um destes pontos. E neste Excel apenas é necessário preencher o ponto B do grau de maturidade da proposta, e neste caso, como já foi mencionado neste webinar, tem de escolher se é o ponto I ou o ponto I que se pretende. Neste caso escolhemos o ponto I, que depois vai ser refletido mais à frente na página dos anexos, e também se tem que preencher o ponto C das boas práticas de acessibilidade. O resto já está preenchido. Grava-se novamente o Excel e faz-se o respectivo upload no sistema. E como podem ver, já temos aqui calculado automaticamente qual é o valor total do mérito. Gravamos novamente, valida-se para ver se há algum erro, não havendo, passa-se à página seguinte, que é a última página dos anexos. E nesta página dos anexos é muito importante escolhermos logo qual é o ponto que se pretende apresentar a candidatura, se é o ponto I ou o ponto I. E no caso do Excel de mérito já se tinha escolhido o ponto I, por isso é que agora também se vai escolher o ponto I. E escolhendo quer o ponto I, quer o ponto I, vão aparecer apenas os documentos obrigatórios para os respectivos pontos. Mas quer um, quer o outro, todos os documentos que aparecerem são obrigatórios. Alguns destes documentos já têm modelos próprios, como a Anabela mostrou ainda há pouco, e por isso é necessário fazer o download destes respectivos modelos, preenchê-los e fazer o respectivo upload. Como podem ver agora, se ao validar, vai aparecer uma série de erros, porque precisamente todos estes documentos são obrigatórios e não é possível avançar para a submissão da candidatura sem fazer o upload destes anexos todos. Depois de fazer o upload destes documentos, pode-se voltar à página inicial e agora sim, valida-se primeiro para verificar se há algum erro, se há alguma coisa que nos escapou, e depois pode-se então submeter a candidatura final. Se houver alguma dúvida, podem verificar novamente este vídeo, que vai ficar disponível no site do INR, e podem nos contactar também via e-mail ou via telefónica, como já foi aqui mencionado. Obrigada, e passo agora a palavra para a Anabela, novamente, para nos falar sobre algumas boas práticas. Portanto, vamos então, como eu disse, passar alguns bons exemplos. Estes bons exemplos que vamos mostrar, podes passar, por favor. Estes bons exemplos que nós vamos agora mostrar, foi escolhido um entre muitos outros, portanto, muitos outros haveria que se podiam passar, mas escolhemos um deles para vos mostrar. Passa, por favor. Já está aqui. Portanto, o que é que nós temos aqui? A primeira imagem
mostra-nos então uma planta, acho que passaste uma a mais, desculpa, anda lá para trás. Esta imagem mostra-nos então a planta de acessibilidades, é de facto um dos desenhos, um dos elementos obrigatórios de instrução da nossa proposta é a planta de acessibilidades. Neste caso aqui concreto está assinalado a verde o que é o percurso correto da planta de acessibilidades e está pontualmente a vermelho assinalado situações que são pontuais de alguma deficiência. Passa então ao próximo, por favor. Neste slide estão identificadas todas as desconformidades, portanto, o que a entidade fez foi, de facto, assinalar as desconformidades, identificou neste edifício as desconformidades ou omissões que careciam de intervenção para a melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada e, neste caso, foram diagnosticadas algumas situações. A ausência no interior, no piso 0, de instalações sanitárias adaptadas para pessoas com mobilidade condicionada, a ausência de pavimento tátil no início e no final das rampas e nas escadas de utilização pública, bem como a falta de faixas antiderrapantes de sinalização de degraus e corrimãos em algumas situações. Também a ausência de placas de sinalização de percursos acessíveis e de instalações sanitárias de utilização geral, e a ausência no interior de rampas, ascensores, plataformas elevatórias ou outro dispositivo entre pisos para circulação de pessoas com mobilidade condicionada. Temos então aqui nesta planta geral 8 propostas de intervenção para este imóvel, identificadas com as designações de P1 a P8, e com estas intervenções o ganho de área tornada acessível é de facto mais do dobro da área de obra. Passa, por favor. Neste desenho, portanto, começamos por ver então as intervenções propostas a P1 e P2, corresponde à ausência no interior do piso 0 das instalações sanitárias adaptadas para pessoas com mobilidade condicionada. Apresenta-se a proposta de alterações, com as situações a manter, a demolir e a construir, representadas respectivamente pelas cores convencionais preto, amarelo e vermelho. A intervenção proposta, neste caso, refere-se à reformulação espacial de 2 instalações sanitárias, masculino e feminino, no piso 0, para pessoas com mobilidade condicionada, devendo o espaço interior ter as dimensões não inferiores de 1,60 m de largura, portanto a parede que corresponde ao sítio onde está instalada a sanita, por 1,70 m de comprimento. E no espaço que permanece livre, após a instalação dos aparelhos sanitários, haver a possibilidade de inscrever uma zona de manobra para a rotação de 180 graus da cadeira de rodas. Está ainda prevista a substituição das portas existentes por portas de correr, tal como se assinala aí no desenho, e ainda a remoção e colocação de novos aparelhos sanitários acessíveis e as respectivas barras de apoio. Passa, por favor. Neste desenho está então já representada a instalação sanitária após a sua intervenção e na lateral direita o registro fotográfico da solução proposta. Próximo. Aqui temos então a designação da proposta para as intervenções P3 e P4, mais uma vez o chamado desenho vermelhos e amarelos, com indicação clara daquilo que é para não manter e aquilo que é para construir. O diagnóstico desta situação existente prevê a colocação de pavimentos táteis no início e no final das escadas de utilização pública, a colocação das tais faixas antiderrapantes de sinalização de degraus e, neste caso, a instalação de corrimãos. À direita vemos também no registro fotográfico que é feito da situação existente o desenho com a proposta assinalada já a vermelho e, portanto, para se perceber nitidamente como é que a solução, como vai ficar. Próximo, por favor. Cá está, no desenho, a representação do pós-obra, com as intervenções que tinham sido propostas anteriormente, e na lateral direita, em cima, o registro fotográfico, o desenho ainda das soluções propostas, mas na fotografia em baixo já temos então a proposta que foi colocada pelo beneficiário, neste caso já
executada. Próximo. Aqui no desenho à esquerda estão identificadas as intervenções P5 e P6, e mais uma vez os vermelhos e amarelos a concretizar. Portanto, esta definição mantém-se nesta proposta sempre nestes moldes, sempre identificado primeiro os vermelhos e amarelos e depois então a concretização da própria intervenção. A proposta, mais uma vez, inclui também a colocação de pavimento tátil no início e no final das escadas, de utilização pública, e a colocação de faixas antiderrapantes de sinalização de degraus. Na lateral direita temos então os registros fotográficos com a indicação desenhada das propostas de intervenção. Próximo. Aqui no desenho, ao lado esquerdo, a representação do após-obra, para a intervenção que foi anteriormente proposta, para ambas, portanto, para a P5 e para a P6, e na lateral direita, mais uma vez, o registro fotográfico com o desenho das soluções propostas. Próxima. Aqui, à esquerda, o desenho com vermelhos e amarelos mostra a proposta para a intervenção P7. Neste caso, o diagnóstico da situação existente prevê, mais uma vez, a colocação de pavimento tátil no início e no final das escadas, de utilização pública, a colocação de faixas antiderrapantes, sinalização de graus e, neste caso aqui, a instalação de corrimãos. À direita vemos o registro fotográfico da situação existente, com o desenho da proposta assinalada também a vermelho e a amarelo. Próximo, Rogério. Aqui no lado esquerdo, o desenho já onde se vê a representação do após-obra para a intervenção anteriormente proposta e na lateral direita o registro fotográfico com a indicação desenhada das soluções propostas. Acaba um pouco por se manter sempre a mesma ideia em toda a proposta, portanto também há uma questão de coerência que se mantém do início ao fim. Próximo, Rogério. Aqui a intervenção P8, portanto no desenho à esquerda está a identificação da intervenção a concretizar. Em cima, no desenho, à direita, a proposta de intervenção a uma escala ampliada e a proposta inclui a colocação de pavimento tátil no início e no final das escadas, de utilização pública, a colocação de faixas antiderrapantes, sinalização de graus e substituição de corrimão central por corrimões laterais. À direita e em baixo, o registro fotográfico com a indicação desenhada das propostas de intervenção, também a vermelho e a amarelo. Por fim, o último slide, por favor. No desenho à esquerda e em cima, à direita, vemos a representação do após-obra para as intervenções propostas anteriormente e na lateral direita o registro fotográfico em baixo com a indicação desenhada das soluções propostas. Portanto, de facto, temos aqui identificação clara das 8 propostas que este beneficiário se propôs realizar. Temos o antes, o depois claramente identificado e depois também com a questão das fotografias que nitidamente se consegue, digamos que perceber qual é a intenção de todas as intervenções que são propostas nestas intervenções. Por último, Rogério, podes passar, por favor? Portanto, eu agradeço a vossa disponibilidade também para terem estado comigo. Nós, neste momento, vamos ter um momento agora de perguntas e respostas. Agradeço em nome de todos nós da EMPA. Esperemos que tenha sido útil esta nossa intervenção aqui e que tenha ajudado para a compreensão do aviso. Vamos passar então um momento de perguntas e respostas. Estaremos disponíveis para vós. Muito agradecemos estes bons exemplos de instrução de candidaturas. Estando fechado este painel sobre o aviso número 4/C03/I02/2023, Programa de Intervenção nos Edifícios Públicos, vou passar a ler as perguntas frequentes que nos têm surgido e respectivas respostas. Aproveitamos para informar que podem colocar as vossas questões e comentários no chat no canal do YouTube. Começando pelas perguntas frequentes, pela primeira, portanto,
No âmbito do aviso número 2/C03-I02/2021, poderão as candidaturas aprovadas beneficiar de uma majoração de valor igual a 29,33% sobre o apoio concedido, vertido no termo de aceitação assinado pelo beneficiário final? Sim. Os beneficiários finais cujas candidaturas forem consideradas elegíveis, ou seja, passíveis de receber essa majoração, serão contactados pelo INR para esse efeito. Questão 2. Que entidades podem ser consideradas destinatário final no âmbito do aviso número 4/C03-I02/2023? Conforme o disposto no ponto 2.1 do aviso, são consideradas elegíveis as entidades que prestam serviço público com atendimento presencial e que integrem a listagem da Direção-Geral do Orçamento, designadamente serviços públicos da Administração Central, serviços públicos das autarquias, empresas municipais detidas integralmente pelo município sempre que prestem um serviço público destinado aos cidadãos em nome do município com atendimento sem fins lucrativos, edifícios escolares ou em outro tipo de edifícios públicos que recebam público, como por exemplo escolas, pavilhões desportivos ou bibliotecas públicas. Em síntese, são cumulativos 3 requisitos: prestação de serviço público, atendimento presencial e integração na listagem da Direção-Geral do Orçamento. Questão número 3. Quantas candidaturas podem ser apresentadas pelo beneficiário final? Cada candidatura abrange um único edifício por imóvel. Podem ser apresentadas várias candidaturas para o mesmo imóvel, desde que a soma do valor global do apoio financeiro a atribuir para as várias intervenções não exceda o montante máximo previsto no 5.2 deste aviso, por imóvel a intervencionar. A título de exemplo, num campus universitário existem vários edifícios, podendo cada um representar uma candidatura isolada, desde que o total do apoio não exceda o valor global elegível de 13.000 euros. Questão 4. São consideradas intervenções elegíveis intervenções em que não seja tecnicamente viável a aplicação integral das normas técnicas de acessibilidade? Sim. No entanto, apenas caso inequívoca e comprovadamente demonstrada a inviabilidade técnica ou espacial para o cumprimento integral das NTAs. A elegibilidade da solução alternativa proposta ficará dependente da análise dos elementos apresentados. No âmbito da candidatura, devem existir justificações escritas e desenhadas relativas à impossibilidade do cumprimento integral da NTA e representando a solução possível com a qual a entidade pretende melhorar as condições de acessibilidade. Nestas situações, a elegibilidade da solução é definida após a análise criteriosa das peças apresentadas. Questão número 5. As empresas municipais podem ser beneficiárias finais do PIEP? Sim. Sempre que se tratam de empresas municipais detidas integralmente do município, que prestam um serviço ao cidadão em nome do município e que prestam serviço público com atendimento e sem fins lucrativos. Respeitando estas condições, poderá ser candidata a beneficiária final no programa PIEP número 4/C03-I02/2023. Questão número 6. Associações privadas ou as instituições privadas de solidariedade social podem ser beneficiários finais do PIEP? Não, as associações privadas ou as instituições privadas de solidariedade social, ISIPS, não podem ser beneficiários finais do PIEP. De acordo com o ponto 2.1 do aviso, são beneficiários finais os serviços públicos da Administração Central e serviços públicos das autarquias que prestem atendimento presencial e integrem a lista da DGO. De acordo com o Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto-Lei nº 119/83 de 25 de fevereiro e na sua atual redação, são instituições particulares de solidariedade social das pessoas coletivas, sem finalidade lucrativa, constituídas exclusivamente por iniciativa de particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral da justiça e da solidariedade, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos, desde que não sejam administradas pelo Estado ou por outro organismo público. Pergunta número 7. Um elevador ou uma cadeira de rodas para o edifício é uma despesa elegível para efeitos de financiamento ao abrigo do PIEP? Não. Um elevador de escadas não é uma despesa elegível para efeitos de financiamento ao abrigo do PIEP. Esta despesa não é elegível nos termos do aviso, pois não se enquadra na previsão das normas técnicas de acessibilidade previstas em anexo ao Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto, na sua redação atual, ponto 4.11, capítulo 2, secções 2.6 ou 2.7 do mesmo. Questão número 8.
são consideradas elegíveis despesas realizadas em data anterior à da publicação do aviso? Sim, desde que os procedimentos de contratação pública tendentes à realização da intervenção ocorram, contando a data do despacho de abertura do procedimento, a partir de 1/2/2021, independentemente do pagamento já se encontrar realizado ou não. Pergunta número 9. Os documentos obrigatórios são os constantes da linha B do ponto 9.4 e os constantes da linha C do ponto 9.4 são apenas uma alternativa? Não. Os documentos indicados na linha B do ponto 9.4 são sempre obrigatórios, independentemente da entidade que escolhe a opção I ou II da linha C do ponto 9.4 do aviso. A entidade pode apenas decidir se formaliza a candidatura conforme a opção I ou II da linha C do ponto 9.4. No entanto, reitera-se que, independentemente da opção escolhida, todos os documentos indicados para cada opção são obrigatórios. Assim, no final da candidatura, no folha dos anexos, deverá ser escolhida a opção pretendida, de modo a aparecerem os documentos devidos à opção correspondente selecionada. E termino e passo aqui a palavra à equipa da EMPA. Bom dia. Nós vamos tentar responder algumas das questões que nos estão a ser colocadas. Vamos fazê-lo entre equipa. Primeira questão, qual a diferença entre imóvel e edifício? Num imóvel podem existir vários edifícios a intervencionar. Por exemplo, um campus universitários. O campo universitário tem vários edifícios. Cada edifício pode corresponder a uma candidatura, desde que o total das candidaturas, ou seja, o total dos imóveis, dos edifícios, não ultrapasse o limite máximo de 13.000 euros por imóvel. Ou seja, o campus é o imóvel, cada edifício pode ser uma candidatura. O total dos edifícios pertencentes a esse imóvel não pode exceder os 13.000 euros de financiamento. Segunda questão, se tivermos um edifício, no mesmo edifício, uma rampa para ser feita no exterior e uma porta para ser alargada, podem ser duas candidaturas? De acordo com o 9.7, cada candidatura abrange um único edifício por imóvel, sem prejuízo do disposto no número seguinte. De acordo com o 9.8, podem ser apresentadas várias candidaturas para o mesmo imóvel, desde que a soma do valor global de apoio financeiro a atribuir para as várias intervenções não exceda o montante máximo previsto no ponto 5.2 do aviso por imóvel a intervencionar, ou seja, 13.000 euros, como ainda há pouco referi. De acordo com 9.8.1, a entidade deverá indicar se apresentou mais do que uma candidatura para o mesmo edifício, imóvel. Em caso afirmativo, deve indicar quantas e quais as candidaturas submetidas para que possa haver esse cruzamento de dados. Caso contrário, havendo qualquer irregularidade e não informação, poderá haver necessidade de restituição do financiamento concedido indevidamente. Outra questão, será que falaremos de um financiamento de 13.000 euros para edifícios completos a construir de raiz? Não. O objetivo deste programa não é o financiamento de construção de raiz. Os edifícios de raiz já devem contemplar todas as normas técnicas de acessibilidade previstas e em vigor no âmbito do Decreto-Lei 163 de 2006. O objetivo deste programa é única e exclusivamente melhorar as condições de acessibilidade em edifícios já existentes e onde é realizado serviço público, com atendimento direto a público. Outra questão. Um edifício público devoluto irá ser reabilitado na totalidade e prevê o cumprimento do Decreto-Lei 163 para a obra. Poderá candidatar-se? Não. É obrigatório que estas intervenções só são financiadas num serviço que já esteja em funcionamento. Portanto, não estamos a financiar reabilitação, estamos a financiar apenas intervenções para melhoria das questões de acessibilidade. Rogério, passo-te a palavra. Ok.
Relativamente à questão, é necessário ter um plano de acessibilidades para todo o edifício quando se pretende só efetuar uma rampa de acesso? Sim, é necessário ter sempre um plano de acessibilidades para a totalidade do edifício, independentemente das intervenções ou tipologias de intervenção que se vão realizar nesse edifício. Não existem planos de acessibilidades parciais e, portanto, temos que ter a totalidade do plano de acessibilidades para essa intervenção. Relativamente à outra questão que foi colocada, que tem a ver, será preciso um projeto de arquitetura de todo o edifício? A resposta é que sim, o projeto de arquitetura é sobre a totalidade do edifício, nomeadamente as partes acessíveis e não acessíveis, quando entrega o projeto de arquitetura, que estão detalhadas também no próprio plano, na memória descritiva do próprio plano de acessibilidades. E, portanto, para ambas as questões, a resposta é sim, são necessários os planos de acessibilidades para qualquer tipo de intervenção, e quando da apresentação do projeto de arquitetura para a obtenção do ganho do mérito elevado no critério e maturidade da proposta, o projeto de arquitetura é sobre a totalidade do edifício também. E não tenho mais questões para responder. Temos mais duas questões. Creio ter entendido. Temos um cemitério com vários andares, patamares sem acesso a pessoas com mobilidade condicionada. Podem ser considerados edifícios públicos? Podem ser elegíveis as obras neste espaço? Bem, aqui depende diria eu, da entidade jurídica do cemitério. Sendo um cemitério de uma junta de freguesia, ou seja, com gestão de uma junta de freguesia, poderá ser objeto de candidatura. Reabilitação de parques infantis. Se a reabilitação e aquisição de equipamentos de parques infantis podem ser considerados. Mais uma vez, aplica-se exatamente o mesmo princípio. Um parque infantil não é propriamente um serviço público e nós estamos aqui apenas a financiar serviços que prestam um serviço a público. No entanto, poderá haver aqui outros contornos e peço desculpa porque efetivamente não temos todas as respostas na ponta da língua, há questões que temos que analisar caso a caso e esta questão dos parques infantis é a primeira vez que nos surge e o que eu proponho é que nos enviem a pergunta por escrito para que nós possamos responder com maior objetividade. Creio que relativamente à questão de complexidade documental do projeto e os 13.000 euros por intervenção, sim, 13.000 euros é o montante máximo a financiar para este programa, independentemente da complexidade do projeto. Este é uma tentativa de ajudar, de potenciar, não poderemos de todo financiar edifício a edifício muito mais do que aquilo que neste momento estamos a fazer, porque existem regras neste aviso que nos levam a este financiamento apenas. Relativamente às candidaturas do aviso anterior que nos estão a ser colocadas, os procedimentos estão a seguir e portanto, todas as candidaturas, todas as entidades estão a ser notificadas à medida que o processo passa as diferentes fases, porque cada candidatura tem fases muito distintas, desde a primeira informação, à análise técnica, temos a primeira fase da análise documental e isto vai passando por várias fases até ao financiamento propriamente dito. Ainda sobre os cemitérios, há uma questão que eu devia dizer há pouco.
Atenção que também o cemitério nós temos que analisar, porque um cemitério não é diretamente um serviço público e, portanto, nós temos que ver, quer cemitérios e parques infantis, peço que nos enviem a questão, nos formalizem a questão por e-mail, para nós podermos dar a resposta com maior precisão. Creio que não há mais questões. Estão todas respondidas. Ficamos com estas duas pendências, cemitérios e parques infantis, e reitero o pedido de que nos enviem por escrito, de forma a podermos dar uma informação mais completa. E em relação ao ponto de situação de cada candidatura, esse ponto de situação pode ser dado através do contacto telefónico semanal, candidatura que nós já aqui divulgamos hoje, às quartas-feiras. Não havendo mais questões, eu diria que podemos encerrar esta fase de perguntas e respostas e passo a palavra ao INR. As perguntas frequentes vão estar disponíveis no site do IRN no menu PRR. E esta sessão também estará disponível no nosso canal de YouTube. E para encerrar esta sessão, vamos dar a palavra a Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão. Agora sim. Câmara. Conseguem ouvir-me? Sim, agora sim. Sim, muito bem. Então, muito rapidamente, acho que já vamos com um seminário longo e os participantes certamente já estão com muita informação, mas eu não queria deixar de vir aqui até vós para vos agradecer pelo interesse generalizado na participação neste webinar, que vai ficar disponível para quem o queira visualizar a posteriori e voltar aqui para esclarecer dúvidas e questões que tenham ainda ficado e que possam vir a ser retomadas com o conteúdo que vos foi sendo transmitido, quer pelos técnicos da EMPA, quer pelos técnicos do INR que foram esclarecendo questões. Dizer-vos que esta medida, que é uma das 3 medidas que estamos a financiar em matéria de acessibilidades no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e que se destina especificamente a promover a acessibilidade a edifícios públicos que recebem a visita de público, como começou e, portanto, tem uma dotação global afeta de 10 milhões de euros, cuja intervenção se deve concretizar até ao final desta linha em 1.500 edifícios intervencionados. Lançámos um primeiro aviso, cujas candidaturas estão praticamente todas analisadas encerradas do ponto de vista da análise. Vamos fechar com cerca de 240 candidaturas aprovadas, destas 327, e estamos neste momento a dar o nosso máximo, o nosso melhor, e aqui o meu reconhecimento a esta pequena e muito motivada equipa que tem garantido que tudo isto possa acontecer. Estamos a dar o nosso máximo para que possamos ter todas estas comunicações feitas de aprovação definitiva até ao final do corrente mês. Dizer-vos que voltamos a abrir avisos para edifícios públicos, porque obviamente a nossa meta está por atingir e queremos muito atingi-la, e daí que o nosso objetivo tenha sido reforçar, em primeira linha, reforçar a verba que disponibilizávamos para estas intervenções. Abrimos no primeiro aviso com um valor possível de candidatura, um valor possível de financiamento da parte do Estado de 6.600 euros, tínhamos a noção que era pouco, mas era o que podíamos efetivamente apresentar de acordo com aquilo que nos foi aprovado por Bruxelas, de acordo com a reprogramação feita recentemente e que ainda está pendente da aprovação definitiva de Bruxelas, mas que o Estado português decidiu assumir desde já com dinheiro do Orçamento do Estado, que depois será compensado pelos fundos.
Isso permitiu-nos, nestas candidaturas de intervenção em edifícios públicos, aumentar o valor das candidaturas para 13.000 euros. Estamos a falar basicamente do dobro do valor. Não estou a dizer que permite fazer tudo, obviamente que não, mas certamente permitirá financiar com fundos públicos um nível de intervenção nestes edifícios que não era possível de acordo com o aviso anterior. Outra das alterações que foi possível determinar com esta revisão de valores foi que avancemos desde logo com um pagamento inicial, um adiantamento de verbas correspondente a 30% do valor da intervenção. Gostávamos de conseguir adiantar mais, mas só conseguimos ir até aqui em termos de negociação. E, portanto, neste momento o nosso grande objetivo é conseguir receber o maior número possível de candidaturas para intervenção em edifícios, para financiar e poder concretizar este tipo de intervenções que a equipa esteve convosco aqui a densificar, a exemplificar, e que, por pequenas que possam parecer, têm um impacto gigante na vida de pessoas com mobilidade condicionada, sejam elas pessoas com deficiência, mas não só, nos dias que correm, também com muito impacto, seja no acesso por parte de pessoas idosas, seja no acesso por parte de outras franjas da população que, de forma temporária, apresentem limitações condicionantes à sua mobilidade. E por isso contamos convosco para que nos possam apresentar as vossas candidaturas a este aviso. Dizer que simplificamos muito em termos de procedimentos a análise destas candidaturas, obviamente que sem pôr em causa a transparência e todo o que é o bom uso dos fundos públicos pelo qual temos que prestar contas e temos que dar a cara, mas simplificamos comparativamente com o primeiro aviso, simplificamos consideravelmente os procedimentos e estamos em condições de conseguir dar respostas muito mais céleres. E, portanto, pedir-vos que não só em termos das entidades que aqui representam possam avançar com as vossas candidaturas e que possam ajudar aqui no passo à palavra àquelas entidades que saibam que possam ter interesse e que possam apresentar candidaturas a estes avisos. Muito obrigada a todos, uma vez mais o meu profundo agradecimento ao INR, aos técnicos que estão a trabalhar nesta análise, à EMPA e a todos os técnicos também envolvidos nesta análise e vamos avançar no sentido de conseguirmos ter mais candidaturas, mais aprovações e mais obras concretizadas. Obrigada. Muito agradecemos a sua intervenção, Senhora Secretária de Estado. E chegamos ao final desta sessão. Queremos agradecer a participação de todas e todos os intervenientes, aos intérpretes de língua gestual portuguesa, a toda a equipa que pensou, implementou, organizou e realizou este evento, bem como a todas e todos que nos acompanharam através do canal de YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todas e a todos que subscrevam. Bom dia e até breve.